Fala comigo, torcedor! Voltamos! Está no ar o seu Podify, podcast do futebol inesquecível. Mais uma vez estamos aqui para o segundo episódio. Obrigado a você que esteve com a gente todo esse tempo. O pessoal que assistiu aí, tivemos bons feedbacks, né, sim, Mano Fábio? Sim. E estamos de volta, né? Com a palavra, Mano Fábio. Alô, amigos da bola, estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso Podify. Nós vamos falar muito de futebol, Campeonato Brasileiro, Libertadores, vamos falar também Copa do Brasil, vamos falar sobre o giro da bola no mundo e também aquele bate-papo com o nosso convidado. É isso aí, falando em convidado, eu estou com ele aqui hoje, ele que já se jogou uma subcelebridade, né? Muito bom, subcelebridade. Meu amigo, muito bom. YouTuber, humorista, professor, o que mais que você é, Rafael? Cara, namorado da Bianca, senão ela... É aqui, né? Aqui. Amor, um beijo, tá? Tamo junto. Muito bom isso. Bom. Meu amigo Rafael Pestana, do canal Rafael Pestana, entrevistador também, né? No canal Fael Entrevista. Sim. Né, isso aí. Rafael, diz pra gente aí como é que é seu trabalho lá no seu canal, há quanto tempo você faz isso, como começou, diz aí pra gente. Assim, não é um trabalho, né? Porque o comediante chega a ser profissão, é assim, mas é uma parada que eu faço que, assim, eu amo, né, cara? Eu sempre cresci vendo o Jô Soares, né, e grandes comediantes, e o tipo de humor que eu mais me identifico, que eu mais gosto, né, eu também gosto muito do improviso, de atuar, tenho esse sonho, mas essa parada da entrevista sempre me fascinou. Então o Jô Soares, né, foi uma grande inspiração, né, em relação a isso, e também, cresci vendo Cacete e Planeta, né, assim, li a galera também do stand-up, também do CQC e tal. Então foram ótimas referências, né? Também lá de fora, mais o Mr. Bean, que eu acho maravilhoso. Muito maravilhoso. Só de olhar pra ele já é muito engraçado. Esse humor corporal eu adoro. Isso. E eu fiz até uma lista aqui, né? Porque é bastante gente. Você já entrevistou Rafael Portugal, Hélio de la Penha, Sergião Lorosa, Milton Cunha, Ailton, ex-jogador do Flamengo, né? Aquele cara que batia pra caramba. Atirson, ex-lateral esquerdo, entre outros. Você entrevistou bastante gente. A galera boa aí, né? Se eu fosse fazer uma lista aqui maior, eu ia fazer um livro, que eu acho que tem bastante gente lá. A galera quiser curtir, vai lá no Fael Entrevista, lá no canal do YouTube, tá ok? Que tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. E falando também de futebol, né? Certeza. Mas, Fael, diz uma coisa pra mim. Dessas personalidades, essas celebridades, qual foi, assim, a que você mais gostou, que você falou assim, nossa, eu tô entrevistando ele, eu tô entrevistando... Ou ela, não sei. Uhum. Cara, assim, eu já me fizeram essa pergunta em outros lugares, né? E é uma pergunta que é um terror para quem faz entrevista, né? Porque, assim, é aquilo. Eu acho que são mais de 160 programas. Eu tenho 160 filhos, né? E, assim, um pai e uma mãe não pode ter um filho favorito. O preferido, né? Não fazer pode, essa porque escolha, né? É impossível, cara, porque graças a Deus, assim, graças a Deus, e também a gente trabalha muito para que cada vez mais o programa, né, aumente de seus seguidores, sua audiência, né? Até fiquei muito feliz que vocês conheceram o meu trabalho sem ter legal, amigos em comum, né? Isso daí mostra que tá furando a bolha cada vez mais, eu fico muito feliz e não tem como, porque graças a Deus muita gente legal, né, foi lá, né, muitos sonhos realizados. E está sendo um sonho, assim, cada entrevista, né? Cada vez que eu me conecto com alguém que eu sempre fui fã. Então é algo que eu faço com muito amor e eu adoro fazer.
É muito legal. Muito legal, cara. Foi muito legal a sua resposta, mas até o final do episódio você vai me falar Teremos outras perguntas com respostas. Vamos chegar lá. Vamos falar de bola? Opa, estamos aqui para isso. Vamos falar de bola com o Mano Fábio. Mano Fábio, hoje eu vou começar diferente, né? A gente grava aqui na quinta-feira o nosso programa e eu vou começar com Libertadores da América. Né? Tivemos aí o Internacional, né, passando pelo Bolívar, já era de se esperar. O Mano Fábio falou sobre a partida inteligente, né, do Inter. No primeiro jogo, né? Isso, e de fato aconteceu. Agora vamos ver para frente. O que você acha do Inter? Será que ele chega na final, Mano Fábio? O Inter vem muito forte, né, para essas semifinais, com jogadores muito interessantes, né? Temos 2 jogadores de Copa do Mundo, o Rocher, o próprio Ener Valencia. E assim, né, tem o Alan Patrick, que é um jogador inteligente, com experiência, tem um zagueiro que tem da cancha ali, né, da cantina ali da Argentina, que é o Mercado, tem o René, que foi multicampeão com o Flamengo, ou seja... O Hugo Malo também, Hugo né, Malo, chegou o espanhol bonito. também, que já pegou ali, né, a sua vaga. Tem o Wanderson também, que está jogando uma bola também pela esquerda ali, ou seja, tem jogadores muito interessantes. O Arangues também voltou para o Inter, que dá uma consistência naquele meio de campo, né? Infelizmente teve a perda do Vitão, né, que foi o zagueiro, né, que se contundiu, mas o Inter acho que chega agora para as finais com uma força, né, com a sua torcida. E assim, eu vejo um time com muita experiência internacional no elenco. Então, nesse momento que a gente está gravando agora, o Inter já está classificado, né? Tá rolando Fluminense e Olímpia nesse momento. Né? A gente está até acompanhando aqui no ao vivo aqui. E você acha o Inter pegando o Fluminense, que o Fluminense tá com frente, né? O que você acha? Vai dar jogo, né? Vai dar bola, vai dar jogo, vai dar bola. É assim, né? Vai ser um jogo no Maracanã e um jogo lá, né? Agora sim, né? O Fluminense tem o seu elenco também, um elenco bem forte também, mas o Inter também vem com uma pegada boa, né? O Inter tem ele sabe jogar a competição, né? E assim, eu vejo o Fluminense ainda querendo, né? Chegou na final de 2008, mas ainda tá querendo, né? E o Inter já é uma realidade pelos títulos, então sai um pouquinho na frente, mas vejo ainda um 59 a 49%. Aí, o 50 Inter a 49%. tem tempo que não chega, né? Tem tempo que não chega nas semifinais, no caso. E, por fim, o time incorporou nesse final agora de Libertadores, o time incorporou. E o Ener Valencia mostrou que veio agora dessa vez. Destaque, jogador de Copa do Mundo, né? Marcou todos os gols do Equador na Copa, né? É um jogador que é letal, né? Ali na frente, ali. O Inter tá com um belo goleiro, o Rocher, né? Sim. Ou seja, então um time bom começa com um belo goleiro, né? Chamou a responsabilidade. Então, assim, né? Vamos ficar de olho nesse Inter aí. Então, eu vou direto. Eu não vou nem passar por Pereira e o Palmeiras, porque a gente já falou aqui no outro, né? Isso aí já como era seria. carta marcada, eu vou logo né? pro próximo jogo da semifinal, que é Palmeiras e Boca Júnior. Preciso nem dizer para quem que eu tô torcendo. Né? Você já tá caracterizado, né, Rafael? Eu vou perguntar para você, Rafael, ninguém melhor que... Com essa blusa, né? Ninguém melhor para falar do Palmeiras. O que você acha? Palmeiras e Boca Júnior, Rafael? Não, assim, que eu acho que eu vou torcer ou que eu acho do confronto? Primeiro como jogo, que a gente já sabe pra quem você vai torcer. Não, e até você falou do Inter, eu acho que a última vez que eles chegaram numa semifinal foi em 2015, contra o Tigres, né? Isso. Quando ainda aceitavam times mexicanos. Mexicano, fazia América parte da- Central. Isso, e eles foram eliminados na ocasião. E foi isso mesmo. E na final foi River e Tigres e o River se sagrou campeão. Sim. Mas entre Boca e Palmeiras eu vejo um jogo que só se pode se equilibrar, né, no peso da camisa do Boca, né, porque os dois times estão bem distantes, né? O Palmeiras é uma grande equipe, um time muito... É um gigante do futebol brasileiro, vem com um time muito grande, um time muito forte, né, com o Abel Ferreira, 4ª semifinal seguida, e igualou o Santos do Pelé, né? Então é um feito absurdo.
E vai pegar um Boca que está muito motivado, venceu, passou pelo Racing agora, né, que é um time duro de se ganhar, e pesado, a gente né, sabe dos disso, pênaltis. né, o Flamengo, né, sempre tem dificuldade de jogar com o Racing, é um time muito assim, forte, e o Boca passando, né, sempre ao Boca, né, mas eu acredito que vai dar Palmeiras. Mas é aquilo, é Libertadores, ainda mais com o segundo maior campeão, que é o Boca. Eu acredito que vai ser um jogo duro. Mas se tivesse que apostar em um, eu acho que o Palmeiras leva essa daí. Tem um adendo, né? O Palmeiras sem o Dudu, né? Sem o Dudu, só ano que vem agora. Infelizmente sofreu essa contusão no joelho, né? Sim. E pô, muito chato você ver um cara bom de bola quando se atleta, machuca, né? Pô, como o Dudu, né? Assim, a gente perde a qualidade em todo... Sim, todo... o espetáculo perde, né? Isso, exatamente. Mas melhoras pro Dudu, né? E bola pra frente. Eu vou falar do Olímpia e do Fluminense daqui a pouquinho, porque a gente tá acompanhando ao vivo aqui. Sim, e eu vou pra sim. Sul-Americana. Eu vou de Corinthians. O que foi aquilo, Corinthians? Total de 6 bolas na trave, né? 4 no jogo, 2 no pênalti. E primeiro você discerne como é que foi, Fábio. O jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians, o maior reforço do Corinthians foi a trave, né? Foi o melhor jogador. Que o Zenit já está interessado na trave. Na trave. A Globo poderia levar, né, o troféuzinho de melhor jogador da partida para trás, porque foi o destaque, né? Eu vi uma postagem do Marcão, do ex-goleiro, né? Do Marcão. Ele colocou assim, velho, como é que pode? O Corinthians comprou uma trave que anda. Isso. Ou seja, foi um jogo assim absurdo, bem atípico mesmo. Muita bola na trave. Agora, se fosse um jogo que fosse um esporte de pontos, né, o Estudiantes tinha ganhado de lavada, Sim, né? Porque foi absurdo. Foi aquele ataque contra a defesa, um meio de campo muito perdido do Corinthians. Sabe? No segundo tempo entrou o Juliano, deu uma melhorada, mas o primeiro tempo foi assim, foi um volume de futebol apresentado pelo Estudiante absurdo. Poderia ter saído ali, se a bola entra, né, claro, com 3-0 no primeiro tempo fácil, né? É verdade. Eu tenho uma coisa até para dizer que o que o Vanderlei Luxemburgo falou na entrevista. Ele citou sobre o jogo do São Paulo, que ele entrou para perder de 1 gol na Copa do Brasil, no né? No primeiro tempo, né? Isso, no primeiro tempo. Sim. Rapaz, eu achei isso uma atitude assim, muito ruim. Assim, você aceitar entrar para perder é meio esquisito, né, cara? É muito estranho, né? Você muito vai estranho. fazer aquela pré-seleção dentro do vestiário, ok, a gente está aqui para perder de 1 pelo menos no primeiro tempo. É estranho. Você não acha estranho? Todo time quer ganhar, né, cara? Quer ganhar da forma que for, mesmo sabendo que tem um nível técnico menor que o adversário, mas a gente quer sempre ganhar, né? É verdade, que acaba narrando uma filosofia de futebol de resultado, né? Sim. De resultado. O que acontece? A gente luta tanto no Brasil que o futebol seja um futebol mais dinâmico, um futebol mais leve, né? Um futebol mais agradável, que melhore o espetáculo em todos os ângulos. Né? Aí você torcendo para um futebol ofensivo, bonito, ter ousadia, né? Ter a liberdade do nosso jogador, que são o nosso talento. Sim. Aí um técnico que dá uma declaração dessa, tá nítido que é um técnico que ele preza muito o resultado, né? Olha, A defesa, aquele jogo, né, quebrado, que ainda chama os volantes de carregador de piano, né? E assim, o futebol mudou, né? Hoje nós temos volantes que jogam, se apresentam no ataque, que alimentam os atacantes, que desenvolvem, que são multifuncionais. Futebol, né? E assim, então um técnico que está um pouco ultrapassado nesse pensamento de futebol, né? Claro que é um multicampeão, não estamos aqui para discutir isso, mas esse momento atual para o futebol, o Vanderlei tem que dar uma reciclada aí nesse pensamento dele. eu achei assim, fechou. Pô, fechou, dá uma melhorada, pô, fechou. Futebol, pô, fechou. Pô, você é um cara vencedor e entrar com essa atitude covarde, poxa, acho que com certeza a galera do Corinthians, a torcida do Corinthians não gostou nada. Vamos pro Botafogo. Botafogo, infelizmente, saiu. Como eu sempre falo aqui, eu estou torcendo pro Botafogo ser campeão brasileiro, estava torcendo pelo Botafogo ontem também.
Mas você assistiu, Rafael, o jogo do Botafogo? Não assisti não, mas eu tava no rádio, cara. Eu tava escutando. Realmente Essa risadinha, muito triste, Rafael, ela é muito triste, né? Você torce por outro time carioca? Eu não digo qual time eu torço, né? Porque eu não revelo, né? Porque eu sou um artista, né? Das multidões, né? A gente entende. A gente entendemos. Eu não tenho camisa de time, né? Então não dá pra saber, né? Mas eu fiquei muito triste porque é o futebol carioca, né, cara? Porque eles sendo eliminados assim, né? Mas tem um abraço aí pro meu amigo William, que faz o programa lá, o Pestana Futebol Clube, né? Mas eu fiquei sabendo que foi triste, né, cara? Tá nítido que você ficou triste, tá chateado demais. E assim, o Segovinha joga a bola, ele perde a bola e ele mata o lado direito do Botafogo também, né? Isso aconteceu várias vezes. Eu assisti o jogo, o Segovinha tava em alta velocidade, né? Mas acabava ali o gás, quebrava a bola, o time, né? O time do Defesa e Justiça tem uma zaga até bem forte, né? Fisicamente, e não acompanhava. Você acha que foi cedo demais pro pessoal falar que o Segovinha jogava bola, essa bola? Será que a camisa 10 pesou, gente? Pois é, porque ele é pequenininho, né? São 2 números nas não, costas. Mas é aquilo. Agora falando sério, eu acho que essa derrota, na minha visão, não vai abalar, porque assim, no Brasileiro é só um desastre mesmo para eles não vencerem. Mas eu acho que nunca foi a prioridade pro Botafogo. Sim. Né? Então, se eles ganhassem ou se perdessem, ganhasse ia ser muito comemorado. É um título que, na minha opinião, é um título grande, é um título importante, não grande, mas é um título importante. Né? Eu fiquei muito chateado quando a gente não venceu o Independente em 2017. Eu queria ser campeão. Eu tava lá, né? Então esse jogo realmente foi sinistro. Foi uma ferida, né? Foi uma ferida. Mas depois de 2019 apagou. Mas assim, eu acredito que não vai abalar tanto. Lógico que sábado tem um clássico, onde se o Botafogo perder, a diferença para o Flamengo não vai ser muita coisa, mas psicologicamente abala, né? pode ser uma virada. Eu nem digo para o Flamengo, porque eu acredito que o Flamengo não vai ter o Palmeiras ali segundo, mas tem o Palmeiras, né? O Palmeiras que é um time dá um gás a mais, né? Mais regular. E o Palmeiras é um time complicado, que se der um gás, ele parece que ele se alimenta desse gás e ele vai, né? Mas total culpa mesmo do Bruno Lage, como ele mesmo assumiu. Ele assumiu, achei muito nobre da parte dele ter assumido. Ele assumiu, mas eu acho que, por mais que seja um clássico contra o Flamengo, no fim de semana, eu acho que ele deveria jogar com o time completo. O Eduardo nem viajou, né? O Eduardo, grande nome ali do meio campo, ali, joga também no ataque também quando precisa. E eu acho que foi realmente, todo mundo tá vendo que foi um grande erro, mas a torcida... Não, a torcida, porque assim, todo mundo sabe que o foco do Botafogo é o brasileiro, né? Isso estava claro, né? Claro, se viesse uma Sul-Americana, por que não, né? Estamos aqui. Também concordo com o Cleiton. Eu acho que poderia ter levado uma galera para poder dar uma incorporada ali, né? Entendeu? Até fica no primeiro tempo aqui sentado, precisar você entra. E teve uma hora que ele precisou do Eduardo, que foi na metade do segundo tempo. Ele olhou pro banco e falou... Em vez do Carlos Eduardo, colocou o Carlos Alberto. Ou seja, né? O Eduardo nem viajou. Nem viajou. Acho que ele sentiu falta, né? Então, assim, mas... O foco do Botafogo, até conversando com amigos botafoguenses, um abraço a todos, fala assim, Fábio, o nosso foco é o brasileiro. A Sul-Americana seria uma cereja do bolo, né? Enfim. E assim, eu vou te falar, eu via o Botafogo como um grande favorito se eles quisessem. Porque nenhum time bate de frente com o Botafogo nessa Sul-Americana. O Botafogo tem um time muito mais forte. Só que, lógico, o São Paulo tem uma camisa absurda que está jogando, né, com a LDU. O Corinthians é um time grande também, mas é muito inferior. Eu acredito que dava, sim, para o Botafogo, em 2 competições, levar as 2 com uma certa facilidade, porque a do brasileiro
estava muito bem encaminhada, né? Acredito que se tivesse Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana, eu acredito que dava para tirar a Sul-Americana, né? Mas como teve uma eliminação já na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense lá atrás, eu acredito que dava para o Botafogo ir além. Eu vejo esse time do Botafogo um time que não tem, talvez, muitos grandes jogadores em relação a nome, mas é um time que vem bem redondo, né? Encaixou, né? Encaixou. Você tem o Tiquinho, que para mim é um grande nome. O Eduardo é um grande jogador, o Marçal é um grande jogador, mas tem jogadores que apareceram esse ano que também fazem esse time, né, evoluir, né, subir de patamar. Deu aquela liga, né? Às vezes a gente, olhando os nomes, olhando a lista de nomes, aquele plantel, a gente lê um e lê outro, eita, lê outro, pô, time aqui não vai a lugar nenhum. Mas acontece esse tipo de coisa, né? No futebol, principalmente no brasileiro, acontece esse tipo de coisa, né? Tem aqueles times que você pensa que não vai a lugar nenhum e quando você vê, já tá lá em cima. Vamos para mais uma pergunta, Rafael? Vamos sim. Rafael, eu vejo, né, pesquisei muito sobre sua vida artística. Você também é um belo entrevistador, até vou pedir para me dar umas aulas, vou pegar um workshop com você, né? Mas aí você entrevista bastante gente, né? Eu vejo você tem bastante fotos com bastante celebridades, jogadores. Teve algum momento assim mais inusitado para você tirar uma foto com alguém, ou uma entrevista inusitada, ou algum segredo de alguém que você queira falar? Que essa parte está aberta. Tem alguma coisa sobre... Cara, tem algumas paradas assim que eu acho muito maneiro, até de falar, né? Assim, teve uma situação, né, que eu gosto muito da parada do aleatório. Então lá no canal a gente teve uma semana que, pô, eu achei muito engraçado, que a gente recebeu um pastor, aí passou um tempo, na mesma semana, eu entrevistei uma atriz de conteúdos adultos, né, fica, né, romances adultos, né, fica aí, e depois a gente entrevistou o Eduardo Paes, né? Nossa, muito aleatório. Assim, bem diverso. Né? Exatamente. Eu tive que pedir desculpa, né? Assim, porque imagina você trazer né, uma atriz renovada e falar assim. Eu cheguei para ela e falei assim, cara, eu sei que pode ficar constrangida, porque tem pessoas que fazem coisas mais pesadas, assim, como prefeito do Rio, então não fica constrangido, não, entendeu? Eu fiquei assim, meio constrangido, né? Pô, imagina o que a menina vai achar, pô, um podcast que recebe o prefeito do Rio, né? Então... Verdade. As pessoas vão até se perguntar, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não, assim, questão de, pô, imagina, cara, pra uma atriz dessa, pô, tá no meio de político, pô. Mas foi no mesmo dia, não, né? Não, na semana, assim. E assim, eu acho maneiro isso. E tem essas paradas, assim, de celebridade, cara. Vou até dar aqui um corte pra vocês, assim, né? Porque teve lá a parada do jogo do Zico, né? Eu fiquei lá no gramado. E tem nas fotos lá que eu tô postando durante o ano, né? Porque foi bastante. Bastante fotos. E assim, eu tive de perto com algumas pessoas, né? Bem famosas. Eu vi de perto a caneta do Arrascaeta no Carlos Alberto. É verdade. A caneta mais famosa que tem. Nem foi jogo oficial, hein? Tem a situação também que eu achei muito engraçada, que o Carlos Germano tava... o ex-goleiro do Vasco, multicampeão, estava no gol onde eu estava atrás, né? Até apareço na transmissão da Globo, né? Eu comemorando lá os gols e tal. E pênalti pro time do Zico bater. Quem vai bater? O dono Zicão, da festa. Zicão. É o dono da festa. E assim, eu peguei meu celular emocionado. E o Carlos Germano foi e pegou o pênalti. E depois, eu espero que ele não vá nesse ano.
né? Tá. Eu espero que ele não. Vamos marcar, gente, ó. Já gerou o corte, vamos marcar o Carlos Germano, hein? Ele tem que ouvir isso, hein? Não, e assim, tu imagina ver o gol do teu ídolo de perto, né? E chegar ali, o Carlos Germano virou pra mim e falou assim: aí, garoto, aqui não. Aí, tá vendo? E nesse dia tem várias histórias, pô. Eu tive com o Hendrick, do Palmeiras, eu vi a pertinho. foto. E assim, ele muito assustado ali com tanta câmera assim. E foi muito legal ver esse lado dele, né? Tipo, caraca, que tanta gente, né, esperto. E tive também com vários jogadores do Flamengo, Davi Luiz, o Everton Ribeiro, o Diego Ribas e vários ídolos, né? E ver aquele arsenal de craques ali que, pô, caraca. É porque imagina a emoção. A gente já indo no estádio da arquibancada, já é legal. Eu comentei há um tempo atrás no podcast do Samuel, né, no Ele Pode, sobre ter visto o Suárez jogando pelo Grêmio. Eu fui ver Flamengo e Grêmio. E, rapaz, o meu time é Flamengo, mas eu vendo o Suárez jogando, aquele cara que jogou com o Messi, que jogou com o Neymar, que jogou no Barcelona, lá na Europa, Seleção Uruguaia, Copa do Mundo. Rapaz, o jogo tá rolando longe. Só de ver ele se posicionando e quando a bola vem ele dá um tapa só, que é um tapa só, parece simples demais. Ele é muito diferente. Mas, pô, cara, é emocionante. Foi emocionante. Pra quem muito. gosta de futebol, foi emocionante. Entendeu? Imagina a sua emoção. Não, muito, cara. Mas, assim, foi um dia, assim, um dos mais legais da minha vida. E a gente vai falar mais, né, sobre como começou as entrevistas, enfim. Mas tem muita história. Assim, tem que lembrar, assim, de cabeça. Beleza, vamos pra Copa do Brasil? Vamos lá. Copa do Brasil, final São Paulo e Flamengo. Finalmente sortearam as bolinhas e tinham 6 bolinhas do São Paulo e... Aquela moça que pegou aquela bolinha, né? Não sei se... Teve várias imagens, aquela bolinha tinha dois lados, enfim, gente. Pode ter sido só uma impressão de ótica. A verdade né? é essa, o time que quer ser campeão vai ganhar em qualquer lugar. Correto. Vai jogar no campo da praça, vai querer ganhar lá também. E parece que o Flamengo não quer ser campeão, então independente do lugar, pelo jeito que os jogadores estão, eles vão perder em qualquer lugar. Né? Então vamos lá. Para começar, São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo. Sem clubismo, Fábio. Começa você. O São Paulo, ele o Dorival arrumou a casa do São Paulo, né? O Dorival arrumou a casa do São Paulo. Que saudade, né? O Dorival arrumou. Entrou 2 peças, né? Que são peças assim, que são fundamentais, né? Que é o Lucas. Tem também agora o colombiano, que é muito bom de bola, né? Que é o James. Agora o negócio, né? São 2 jogos, né? São 2 jogos, o primeiro no Maracanã, o segundo lá. O resultado do jogo, né, que terminou agora, isso vai influenciar muito o espírito do São Paulo, né? E o São Paulo é um time que ele tem todos os títulos, menos da Copa do Brasil, né? É uma sede que eles têm, né? E assim, vai chegar com certeza. O Dorival tem tudo para ser bicampeão da Copa do Brasil, né? Ou seja, né, assim, mesmo a gente sendo flamenguista, seria uma bela resposta para o Flamengo ele sendo campeão, né? Claro que a gente não quer como flamenguista, mas assim, tirando o clubismo à parte, seria uma bela resposta, né? Agora, o Flamengo tem um desfalque muito grande com a Arrascaeta, né? Verdade. Tem um desfalque muito... E o Flamengo é oscilação, né? E aí, como vai ser? Eu não sei se o jogo do Maracanã vai ser um jogo que o Flamengo vai oscilar para cima ou para baixo. O Flamengo, na verdade, é uma grande incógnita, porque tudo que está acontecendo em volta do Flamengo, né? Isso aí o ambiente realmente não está legal, né? Você vê várias informações chegando. Claro que tem muitas informações que são fake, mas da natureza de origem. Você vê, né? O Sampaoli realmente não conseguiu achar o time. São vários jogos com várias formações. O time é difícil eu perguntar ao Rafael qual é o time titular, que eu acho que ele vai falar aqui 6 nomes e o restante vai ficar complicado, porque eu também sinto essa dificuldade. A gente como flamenguista, o São Paulo também. São Paulo também. Então assim, é um jogo complicado você falar do Flamengo. Agora o Flamengo ele pode chegar, claro, gente, pelo individualismo, né? Jogadores acima da média, né? Isso sim. Agora, se jogar minimamente, né,
minimamente organizado, podemos ter um resultado. Mas do outro lado tem o São Paulo, do Dorival, como eu volto a falar, né? Muito inspirado, é um título que eles não têm. O segundo jogo é no Morumbi. Então o primeiro jogo no Maracanã é fundamental para o Flamengo. É fundamental. Rafael, tá com algum receio? Assim, é mais fácil perguntar se eu tô com alguma esperança, né? Mas, assim, é até um lado pessimista mesmo que eu tenho, porque, assim, eu sou mais pé no chão, né? Eu não sou aquele cara que fala assim, já ganhamos e tal. Nunca fui assim. Até em 2019, quando todo mundo falava, vai ser 3-0 contra o River. Eu falo, gente, o River era uma seleção, né? Sim, mas verdade, eu time acredito super que forte. Flamengo e São Paulo... o São Paulo venceu só 2 jogos nos últimos 11, mas eles têm uma estrutura, né, de formação, porque o técnico é muito bom, mas eu acho esse time do São Paulo muito limitado, tecnicamente. Eu acho que a vontade vem muito. Se a gente pegar, tem o goleiro Rafael, que nunca foi titular, né, onde passou, sempre foi um goleiro reserva. Tem o Rafinha que sentiu muita facilidade para jogar contra o Corinthians, confortável, porque não tinha ali um ponta perturbando ele. Inclusive, abraço o Rafinha, gosto muito dele e já mandou um vídeo lá pro canal Rafa Pestana, parceiraço, um grande camarada, mas tem a questão da idade, então vou colocar um Bruno Henrique ali em cima dele. Será que ele vai aguentar? Né, tem uma zaga muito boa. A dupla de zaga do São Paulo é muito boa, né? O Arboleda e o Beraldo. Tem o lateral esquerdo que é improvisado, o Caio Paulista. Então, é um ponta, né? Exatamente. Aí no meio tem o Dorival Nestor, que a ele. torcida já pega no pé. Então, tu vê que o craque deles é o Luciano, antes de chegar o Lucas. Então, é um time limitado. Caleri, pô. O Caleri, que pra mim pode fazer uma diferença se a bola chegar nele, porque é um jogador que não é muito raçudo, mas tecnicamente não é tão refinado. Mas eu acredito que, assim, se fosse para apostar esquecesse quem estivesse, eu apostaria no São Paulo, pela questão da motivação, que eu acho que entra muito em campo, e eu não vejo o time do Flamengo motivado e ali concentrado para aquele jogo, mas é o que o nosso querido amigo falou, pode acontecer, é futebol, e eu acredito também que o Flamengo pode surpreender e matar o jogo no primeiro jogo. Isso é uma possibilidade, né? Aconteceu com o Grêmio, né? Flamengo e Grêmio foi mais ou menos exatamente. isso. E eu tenho uma pergunta pra você, aproveitando que a gente tá falando do Flamengo, eu tenho uma pergunta pra você. Se o Gabigol te chamasse pra festa dele, você iria? É a pergunta da semana. Você gostou do look do Gabigol? Aí é brincadeira, né? Você gostou o Gabigol era Botafogo, o look do Gabigol. Gostou? Brincadeira. Eu achei aquele terninho um pouco curto, Rafael. Assim... O que ele usa que dá nele, cara? Só usa tudo apertadinho. Brincadeira. Mas assim, eu iria se eu fosse com minha namorada. Não posso deixar aqui, né? Porque a festa pareceu que tinha... Né? Esse momento Gold Time é maravilhoso. É muito, né? Até porque o Gabigol é solteiro. E ele fez a festa no dia que a Mel Maia e a Bela Campos estiveram solteiras. O pessoal não liga esses fatos, mas eu já não, liguei. beleza. Né? Então tá tudo ali e assim... dos astros, né? Cleiton e Fábio, casados os dois? Exato. Vocês são um casal? Não, isso, cara? Casados à parte. Tá, entendi. Eu sou o Cleito da Vanessa. Então, o Cleito da Vanessa... Fábio da Simone. Vocês sabem que quando a gente recebe um convite, a gente tem que saber se a gente pode ir, né? Então, quem responderia essa pergunta é a minha namorada que está nos assistindo. Eu não sei se eu iria. Bela saída, bela saída. Porque devia estar bem frequentado ali, né? Jogadores. Com certeza. Né? E uma festa... Os amigos solteiros do Gabigol. Deve ter curtido bastante. Eu só acho uma coisa. A galera que foi lá fora reclamar, bater no portão e essas coisas assim, eu só acho que o Gabigol devia mandar um salgadinho pra rapaziada. Porque a rapaziada tava na chuva, né? Tava chuva, né? Ali, e também umas caixas de redução, que provavelmente estão gripados, né? Porque com certeza. Porque tava chovendo muito, né, gente? Uma informação rapidinha aqui, antes que a gente
O São Paulo acaba de ser eliminado pela LDU. Nos pênaltis, Poxa, tá? que triste. É só uma informação aqui ao vivo. Então, Maravilha. lá vem eles para a Copa do Brasil, Então, né? voltando um pouquinho, agora eles têm uma outra ambição, né? Exato. Entendeu? Eles querem um título, vão querer um né? título. Né? E a última do Flamengo. Você acha que o São Paulo fica? Eu espero que não. Então você espera que não, mas o que você acha? Mas eu acredito que não. Tirou foto com o Braz? Você conheceu o Braz? Ai, cara, assim, tem pessoas, né, que eu tenho que até tomar cuidado, né, na hora de falar, Exato. porque, assim... Aqui o microfone tá aberto, mas né, eu não sei Não, mas quem o quem processo... tá vendo ali do outro lado. o processo, não. Mas, cara, o Braz não tava lá, graças a Deus. É uma pessoa que eu faço campanha para ele sair do Flamengo, porque eu acho que é um absurdo um time que fatura 1 bi todo ano entregar ele na mão de um cara que é amador. Deputado. Um vereador. Ele tentou ser deputado e perdeu. Verdade. Né? E assim, um absurdo um torcedor flamenguista que perdeu tempo de ir lá votar num cara que, assim, ele não faz nada. Eu acredito que, assim, a função de um vereador, né, de um político em geral, é maçante, né? Porque tem muita coisa para resolver. E um cara que vai cuidar do futebol do Flamengo também. Então, as duas profissões são profissões que você tem que fazer só aquilo da tua vida para tentar fazer bem feito. E ele faz as duas, né, de uma forma que não é bem feita. Exatamente. E assim, nós cariocas, a gente tá bolado com ele, né? Nós cariocas flamenguistas. Porque né, na Câmara dos Vereadores, pelo trabalho dele, né, você não vê ele aprovando nenhuma lei, e no Flamengo. Que não aprova lei nenhuma no Flamengo também. Assim, ele não faz nada lá. Sempre toda janela de transferências é a mesma coisa. A gente já espera um jogador sendo agenciado pelo empresário, né? O Flamengo só vai atrás daqueles jogadores, daquele empresário que a galera aí sabe quem é. Não tô indiciando nada, gente. Assim, é o que todo mundo fala. E fica naqueles dois nomes, a janela inteira não chega no final. Não consegue. Não consegue. Né? O Oscar foi assim na última, né? E essa agora, Claudinho, Wendel, De La Cruz e eu lá no programa eu até me exalto quando eu falo desse tema, porque o Flamengo é um absurdo para mim ter ano passado só o Rodinei na lateral direita e esse ano só o Wesley. E o Wesley é um menino que tem potencial e tal, mas ele é só um menino. Ele não pode ser titular absoluto do Flamengo e olhar para o banco não tem ninguém. E o Flamengo parece que contrata só pelo nome, né? Não é de hoje, assim, que tem tanto jogador sul-americano fazendo anos maravilhosos. Sim. Fabrício Dias, o Rocher mesmo foi pro Inter. E o Flamengo sempre, né? Eu acho que a visão de mercado do Flamengo é muito errada. Na última temporada, quando contratou o Cebolinha, já se sabia, tinha que se saber que era um jogador que funcionava em times mais contra-ataque, que não é o estilo de jogo do Flamengo, que é um estilo mais por dentro, né, de posse de bola. Só te cortando rapidinho, desculpa, mas o Flamengo, creio que a diretoria, no caso, eles agiram dessa forma. Da forma que deu certo com o Gabigol, que veio da Europa, que não deu certo na Europa e voltou, com o Pedro, com o Gerson, eles fizeram fazer com o Cebolinha também. Foi para lá, não deu certo, vamos pegar ele, que já foram 3 que deram certo aqui, dessa vez vai. E o Cebolinha, se tratando do Cebolinha, realmente não foi. Prossiga. Não, e assim, parece que toda janela o Flamengo vai buscar um nome. Não, esse cara aqui... não, porque ele é famoso. Sim. Só. E na mesma... Desculpa. Na mesma negociação do Cebolinha, o Flamengo vai atrás do Cebolinha, paga quase 100 milhões nele. Sim. E o Benfica usa esses 100 milhões para contratar, vocês lembram... na época, o volante campeão do mundo com a Argentina, o Enzo Fernandes. Eles utilizam... O Flamengo estava interessado no Enzo Fernandes. Ele compra o Cebolinha e o Benfica usa esse dinheiro para
botar na negociação do Enzo Fernandes. E assim, em vez de contratar um jogador por 100 milhões, 90 milhões, por que não contrata ele antes de valer isso? Né? E eu acredito que o maior problema, um grande problema também do elenco do Flamengo são jogadores que já ganharam muita coisa. Eu acho que tem que ter ali uma garimpagem. Pô, eu acho que o Gabigol tem que continuar, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, mas muitos nomes ali dão. Né? E para tu ver, o Cebolinha, como um cara vai chegar e vai bancar um Cebolinha? Vai falar assim, não, você está de lado, sendo que o cara já é campeão da América com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Verdade. Eu acho que esses caras já estão... tem jogadores ali que já tem um currículo dentro do clube e parece que não quer almejar mais nada. Né? Sendo que o Cebolinha nunca foi titular. Eu acho que falta esse mapeamento, né? O Botafogo fez isso muito bem esse ano. O Flamengo fez muito bem isso em 2019, quando o Jorge Jesus estava. O Flamengo era um time bom com o Abel Braga, nos nomes. Não jogava um bom futebol. O que o Flamengo fez? Tá precisando de o quê? De um lateral direito. Buscou o melhor, o Rafinha. O que tá precisando? O lateral esquerdo, Felipe Luiz. Um segundo volante, Gerson. O zagueiro canhoto, Mari. Então você vê que era um estilo de contratação. Preciso desse tipo de jogador. Vou lá e contrato esse. Não vou contratar um jogador porque ele é famoso, porque vai dar impacto na mídia e tal. Eu traduzi tudo isso que o Flamengo, que a diretoria fez, falando de Marco Braz, o Wendel, Claudinho e De La Cruz, literalmente é a promessa de político. Prometeu, não fez. Exatamente. Exatamente. Vamos do assunto, vamos continuar na sua carreira. Cara, humorista. Que história é essa? Que tipo de humor que você faz? Besterol, aquele humor ácido, o negro? Qual é o tipo de humor aí? Cara, eu comecei a fazer comédia. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma cabeça um pouco grande. Comédia inteligente? Não entendi a risada. Não, desculpa. Então, até vamos combinar assim, quando tiver alguma questão de física e tal, não rir assim. Que eu achei desnecessário, né? Desculpa, eu sou sorridente. O pessoal já me conhece que eu sou sorridente. Eu achei, até o produtor ali, não tô entendendo, cara. Não tá rindo de quê, cara? Falei que minha cabeça era... Não, mas minha cabeça é muito grande desde sempre. Então, quando eu era moleque, o pessoal, eu era de escola particular. Né? Eu preto, gordo. Flamenguista. Isso daí é a parte boa, né? Eu gordo, preto, que também é a parte boa. Eu gordo, preto, né, cabeçudo. As piadas eram as mesmas. Era Arlindo Cruz. Fazia parte do contexto, né? Tio Fio. Tio Fio é bom. Péricles, Jorge Aragão. Não, mas aí, peraí. Aí você fazia. Aí a galera, pelo jeito, os amigos que faziam o humor com você. Então, exatamente. Porque, assim, só que tem um momento que as mesmas piadas perdem a graça. Exato. E eu fiquei olhando para aquilo assim, eu falei, cara, essas piadas são muito ruins. E eu comecei a me zoar. E as minhas piadas eram melhores do que as dele, porque eu me conhecia, né, mais do que eles, e eu começava a fazer piada comigo. E o pessoal sempre falou assim, cara, você é engraçado, tal, tu tem um jeito engraçado. E teve uma mostra de talentos lá da igreja que eu frequentava, né? Hoje em dia eu não frequento nenhuma, mas eles... Até falar aqui pra galera da igreja que eu não vou mais, gente, eu não sou ateu, tá? Eu continuo acreditando em Deus e eu sou ser humano também. Então, se passar da rua, porque tem gente que para de falar, né? Se tu sair da igreja, você nossa, ali o desviado. Eu vou fazer esse corte marcando a igreja. Tá? Não! Faz isso não. Não, eu sou grato pelos anos que eu tive lá. Graças a Deus. Mas, voltando a essa parada, e teve esse Mostra de Talentos stand-up. Né? Tinha a opção lá, categoria teatro, stand-up. Aí eu falei, cara, tá aí, tô sem fazer nada. E eu sempre fui, assim, aquele palhaço da escola, né, que fazia os outros rir e tal. Montei um texto de stand-up, fui lá,
né? E tinha uma festa depois. Fiz lá o stand-up voltado a coisas que acontecia na igreja e tal, Sim. né? Lá no pátio da igreja. E, pô, foi muito maneiro. A galera riu, gostei. Fui pra essa festa e na festa eu recebi a mensagem: pô, você ficou em primeiro lugar. Aí eu, caraca, que maneiro e tal. Aí a mensagem de baixo: cara, só tinha você concorrendo. E o pior é que só tinha eu. Mas é bom que eu ganhei de mim mesmo. Né? Você auto-superou, né? Exatamente. Uma auto-superação. Entendeu? Eu fiquei em primeiro quando só tinha um concorrendo. E depois disso eu fiz o canal, mas ali eu não levava muito a sério, porque, pô, eu tinha 15 anos. Eu era, pô, bobão e tal. Assim, bobão no sentido de, pô, não levar a sério mesmo, fazer de sacanagem. Aquela inocência ainda, né? Sobre esse assunto, esse universo. Exatamente. Então era tudo uma brincadeira, né? É tudo uma brincadeira. E, assim, depois, quando eu tinha uns 19, assim, eu comecei a mesmo fazer o stand-up, né? Hoje em dia eu não estou fazendo muito porque eu foco mais em outros projetos, mas eu sempre fui dessa parada do humor, né? Porque eu tenho assim, um lema, né? Que graças a Deus eu nasci com essa parada do humor, porque eu acredito que se eu não fosse engraçado, eu não teria beijado na boca, entendeu? Porque, porra... Utilizou isso também para um corta-caminho, né? Exatamente, porque se dependesse, né, da lata... Você sabe que as pessoas no trabalho, né, as pessoas que eu convivo, falam: pô, cara, você é engraçado e tal... Mas é aquilo, é tudo improviso, é tudo na hora. Se mandar eu contar uma piada, não adianta. Entendeu? Não adianta que eu não consigo fazer ninguém rir. Entendeu? O pessoal fala: pô, faz isso, faz aquilo. Não tem como. O meu negócio é natural, o meu negócio é na hora. Pô, que maneiro. Entendeu? E é isso que a galera fala de mim. E já minha querida esposa fala: pô, é sem graça. Quando todo mundo ri na rua, ela fala que é sem graça. Mas assim, eu tenho muito isso. Tem muito isso, fica calmo, porque já peguei plateias bem grandes e pequenas também, e já fiz rir, e tem coisas que eu mando pra minha namorada e ela não acha graça nenhuma. Então pode ficar tranquilo que isso é normal. Não, mas eu não me interesso nessa carreira, não. Não, assim... É uma carreira que eu acredito que seja algo mais pela arte mesmo, porque rico mesmo é meio complicado, né? Mas, assim, é uma parada que eu amo fazer. Eu sempre tô... Independente do que eu faça, né? Eu até sou professor também, nas minhas aulas também eu procuro ser... né, Você dá aula de quê? De português. Nossa. Língua portuguesa. E eu falando besteira pra caramba aqui. Não, fica à vontade. Eu tô fora do trabalho. Mas assim, eu amo humor. E quem me deu um grande up, assim, né, de abrir portas eu sempre falo em todas as entrevistas, foi o meu grande padrinho na comédia, o Hélio de la Penha. Você fez a entrevista com ele. Foi a primeira. Muito legal, foi muito a primeira. legal. Eu vi, cara, você era novinho. Acho que até o me chamou de era menor. Isso é uma Valeu, piada. gente. Né? Isso Um abraço. Não, mas assim, foi o que me abriu portas, porque, assim, não desmerecendo quem veio antes, mas eu pensei assim, quando eu sempre sonhei em fazer essa parada de entrevista. E quando eu comecei, eu não conhecia ninguém, e eu era da igreja. E eu pensei assim, pô, vou entrevistar o músico da minha igreja. Fui lá, entrevistei, né, foi tal, legal e tal. E a partir dali, eu fiquei, pô, eu quero fazer comédia. Aí eu comecei a entrevistar comediantes locais e tal, e eu mandava para vários artistas, pô, quem responder, e até um dia que o Hélio respondeu, se interessou, e desde 2019... a gente tem essa amizade muito grande. Foi muito legal. Eu vi sua emoção na entrevista. Cara... Foi na casa dele? Não, era um estúdio do Cacete Planeta. Né, que eu acho que lá no Jardim Botânico, que hoje em dia eu acho que não tem mais essa sede deles. Né? Então, lá é um lugar fantástico.
E, assim, é um cara que é um grande ídolo meu, né? É um amigo meu, né? De estar junto várias vezes, mas eu cresci assistindo o cara, né? E do nada eu tô trabalhando junto com ele, né? A gente já trabalhou várias vezes junto, show. A gente tá trabalhando na revista que a gente escreve de comédia. É mesmo? Então, Pô, lá bacana em esse São trabalho. Paulo, Minhocazine, assinem Minhocazine. A gente escreve para essa revista, a gente tem o Coisa de Preto, que é um coletivo de comediantes negros, né, pretos do nosso Brasil, o Yuri Marçal, o Hélio de la Penha, Kedney Silva, vários nomes grandes aí da nossa comédia. E você tá junto nesse projeto? Também. E a gente, assim, já trabalhei em vários projetos, já fiz show com ele. E é um cara que sempre também me ajuda a divulgar o canal e a chegar a mais gente, né? Esses dias mesmo ele, né, a gente, teve a honra de receber o presidente do Botafogo e saiu em vários portais, né? Ele falando que não conhecia o Tiquinho na época e tal, falando do John Textor. Então saiu lá no Fogão Net, que é um portal grande. Um dos principais. Então, assim, eu acho muito legal assim, foi o grande boom, porque depois que ele veio a galera do Caceta. Hoje eu tenho amizade com a galera toda, principalmente ali eu falo mais com o Hélio, o Cláudio Manuel, né, também Seu o Cres. Beto. Cláudio Manuel, que até tá para vir mais uma vez, né? Ele é uma das pessoas mais entrevistadas lá no canal, o Hélio também. E deve ser a terceira entrevista dele. Vamos fazer essa ponte aí para trazer eles para cá também. Legal. Já foi gerado o corte. Rafael, a gente está caminhando para o fim. Só fazer um bate-bola rapidinho. Europa, Mano Fábio. Isso. Vamos rapidinho naqueles principais campeonatos da Europa. Começou a Premier League, começou o Calcio, começou o Campeonato Espanhol. Vamos lá, Premier League. O que você acha? Quem pode despontar? Quem pode chegar à Champions League? É do Manchester City de novo? O Arsenal dessa vez vem bem? O que você acha? A Premier League começou como terminou, né? O Manchester City ganhando o título, né? E o Haaland fazendo gol. O Haaland fazendo gol. O Arsenal ainda tem muita desconfiança, até mesmo porque o que aconteceu no campeonato passado, né? O Liverpool mudou algumas peças, o Klopp está começando a ajeitar, ou seja, é um time que pode dar um trabalho, né, pro reinado do Manchester City, vamos dizer assim. O Manchester United também mudou algumas peças, tem ganhado jogos jogando mal, é bom frisar, né? Agora, né, tem o Brighton também, que é um time muito interessante, que olha muito para o mercado sul-americano. O Chelsea reciclou, né? O Chelsea praticamente acabou com o time e montou outro, Exato. né? Mas assim, como eu já falei no outro programa, o Chelsea não se esperam nada para esse ano. Se houver, né, uma subida de repente, assim, será uma grande surpresa. Mas acho que a luta deles é voltar para a Champions, né? Ele, né, acho que vai ficar nessa luta. E assim, Campeonato Espanhol, nosso Vinícius Júnior sofreu uma contusão, né? Ou seja, então o Real Madrid ainda está nessa... Quem será o substituto do Benzema, né? Ainda trabalha com o Bellingham ali, aí contratou um outro atacante um pouco mediano, mas, ou seja, vai depender muito do talento do nosso brasileiro, né? Toni Kroos e Modric ainda tá nesse... De bengala, mas joga muito. Mas vão estar ali ainda fazendo suporte, né? E o Barcelona, né? Tem o Lewandowski aí, tem o nosso Gundogan, né? Foi para lá, vai dar um suporte. O Xavi liberou o Antifati, né? O Antifati foi para o Brighton. Então, ou seja, né? Bateu também, tem umas mudançazinhas de peça, mas eu creio que o campeonato espanhol, o Sevilla, ele é muito bom nos campeonatos, né? Da Liga Europa, né? Que ele ali é especialista, mas no campeonato espanhol ele sempre deixa um pouco a desejar. O Vila Real, que faz um campeonato sempre mediano, a luta mesmo é para vagas europeias, né? E o Calcio. O Calcio tem a Inter voltou muito forte, né? Contratou o Pavard, né? Lateral francês campeão do mundo, né? Voltou o Alexis Sanchez, né? Voltou para o Inter, né? Voltou o Alex? Voltou. Aí o Milan, né, teve umas contratações bem bacanas, né? O Pulisic está no Milan, né? Pulisic, Chelsea. E assim, acho que a maior contratação assim não é tão impactante, mas é aquele negócio que ia para o Juventus, não foi, que é o Lukaku na Roma, né?
Eu achei até um pouco aleatório, mas é válido, né? É válido, né? De repente, sou fã do belga. De repente, dá uma liga ali, né? Com o Dybala, né? O Dybala tem que parar de se lesionar, né? Parar de se lesionar. Porque o Dybala é meio que de vidro, né? Acho que o campeonato assim, europeu está começando agora, a gente vai ter muita reviravolta, muitas engrenagens ainda, mas os times que a gente pode esperar alguma coisa, nesse momento, são esses. Para terminar, foi realizado hoje o sorteio dos grupos da Champions League, né? Sim, muito interessante. E eu começo logo pelo grupo da morte aqui, o grupo F. Tá Esse aqui grupo comigo. F de Fábio, hein? F de Fábio é o grupo da morte, gente. Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan e Newcastle. Pesado, hein? Pesado. Rapaz, quando eu Pesado. vi... É um grupo que qualquer um pode ser eliminado. E, justamente. Assim, e classificado, né? Exatamente. Mas e já tem uma bomba, porque um deles vai ficar sem até a Europa League. Né? Sim. Porque vai ter um quarto. E esse quarto vai ser um timaço. Vai ser um timaço. Vai ter tem um Newcastle com investimento altíssimo, novos donos. O PSG, né, que sem Messi, sem Neymar, mas tem Mbappé e algumas peças bem interessantes. Aí tem um Dortmund, que é um time, né, que tem sua torcida em massa, né? E tem o Milan, né? Porque o Milan tem uma camisa pesadíssima. Né? São 5 campeonatos, né? Rapaz, o Manchester City o grupo mel na chupeta. Acho que o Manchester City vai fazer um treinamento na Champions. É o grupo G de goiaba do Manchester City. Não, se pegar o grupo do City e do grupo F, não parece que estão no mesmo campeonato. Não são bem distintos. São bem distintos. É a mesma coisa se você pegar a Série C do Carioca e colocar com a Champions League. Estão bem distintos, são um grau de dificuldade absurdamente diferente. E eu vou gostar muito também desse duelo aqui do grupo C, Napoli e Real Madrid. É um jogo bem bacana. Como eu virei fã do... deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele. Kvaratskhelia. Joga muita bola o gringo, Falando nisso, também um outro jogador que também chegou para o Roma é o Azmoun, né? Que é um jogador iraniano, que era do Zenit. Iraniano? Ele jogou a última temporada pelo Eintracht, por Bayer Leverkusen e foi para Roma. É um jogador também super interessante. Nessa Champions tem uma coisa muito interessante, que tem um time belga também, que é o Antwerp, né? Esse time ele é dirigido, o técnico dele é o Van Bommel. O Van Bommel consegue trazer esse time novamente para o campeonato. Van Bommel é holandês? Isso, ele é o técnico do Antwerp, ele volta para as competições europeias, porque a última participação dele foi em 62. Ou seja, era centroavante. O Van Bommel era um meio de campo, um volante da Holanda. Então ele consegue resgatar esse time para a vitrine da Europa. Bayern e Manchester, grupo A. Bayern e Manchester, né? Com certeza. Vai ser... isso. A gente não tem mais tempo para falar. Infelizmente. Eu tinha uma pergunta para o Rafael. É curta e rápida. Então é rápida. Então vamos para a última pergunta. Vamos lá. Rafael, a minha pergunta para você é: como é ficar ao lado do Zico? Porque você tem várias entrevistas de jogadores que falam, quando o Zico chega é diferente. A perna bamba, a carne tremece. Zico é meu ídolo, é o Deus, né? É um Deus vivo na terra que nós temos, né? No futebol aqui. E assim, a emoção que você deve ter tido naquele momento, daquela fotografia, é difícil até você explicar, né? Mas o que você define? Cara, foi um dos momentos mais emocionantes. Imagino, né? que sim. Até tem algumas poesias que eu já escrevi pro Zico. Bacana. Né? E ele curtiu, adorou e tal. E pra mim, ele é um super-herói pra mim. Né? Pra mim também. Pra muitos flamenguistas, né? É o super-herói que não usa capa, usa camisa 10, né? E assim, o rei mesmo sem ter visto no tempo, ao vivo, né? Verdade. Ele pra mim é o ser humano mais incrível assim que eu cheguei perto. Né? Então, foi um dia que eu chorei muito, assim, emoção mesmo. Você tá do lado do seu ídolo, que é um deus para uma nação, para um país, né? Eu sou muito fã dele, muito fã. Ele, como pessoa, como jogador, eu falo que... Um ser humano, né, eu aceitei há pouco tempo que, para mim, tem o Pelé e depois ele, porque antes eu colocava ele acima de todos, né? Mas ele, para mim, é o meu ídolo. Beijo, Galo. Beijo, Galo. Um abraço pro Galo também. Beijo, Galo. Queremos você aqui. Apresenta ele pra gente, Rafael. O pessoal acha que eu sou amigo dele. O Zico tá na minha casa toda semana. Gente, tá terminando. Rafael, muito obrigado, Rafael Pestana.
Obrigado por ter aceitado, ter vindo Tamo aqui. junto, pô. O nosso pretexto e contexto é esse, a gente falar de futebol, falar um pouquinho da carreira da pessoa. Espero que você também tenha gostado e volte mais vezes. Com certeza. Que nós estejamos juntos em outros projetos futuros. Sim. Né? A casa aqui, as portas estão abertas, com Muito certeza. obrigado. Para você, muito obrigado por você ter vindo. Rapaz, e suas últimas considerações? Cara, muito obrigado. Adorei conhecer esse podcast, muito legal. A estrutura aqui é maravilhosa. E assim, adorei o papo. Chama quando quiser, é pertinho. Quando quiser. Pode falar de bora? Não! Já conversamos sobre isso. E quero mandar um abraço, né, para todo mundo que nos assistiu. Galera, pedir para me seguir lá no Instagram, @RafaelPestanaOficial, no Twitter, no TikTok. E também assistam o Rafael Pestana no YouTube, no canal Rafael Pestana. Se inscreve lá, deixa o like e comenta lá, vim pelo nosso grande Podfy. E quero mandar um grande abraço também. Ali pra minha mãe, pra minha namorada, minha avó, tal, não sei o que, aquele negócio. Eu sou muito romântico. Aqui não é Xuxa, não. Mas Diferente do MC Cabelinho. Tá sabendo aí, MC Cabelinho, aprende aqui. E eu quero mandar um abraço, né, pros meus parceiros, pode falar? Pode. Claro, fica à vontade. Nossa querida Barbearia 1903, que fica na rua, né, na Estrada da Posse 1903, aqui pertinho, Sim. né, grande parceiro, inclusive, tô na Régua, Eles fui lá hoje. Eles que fazem isso aí? Exatamente. Eles que fazem mágica, né? Exatamente. É o design capilar. Exatamente. Né? É o design capilar. Sigam lá no Instagram, Barbearia 1903. Zona Oeste acontece, eu sou fofoqueiro, você também quer saber de todas as fofocas, vai lá na Zona Oeste acontece. E CM.elétrica. Também, eles sabem tudo de eletricidade, vai lá no Instagram. Beleza. Beleza. Mano Fábio, últimas considerações. Pô, agradecer primeiramente aqui a presença do Rafael aí, um convidado de alta, né? Alta animação. Um artista. De um artista. Agradecer a todos que seguem a gente. Podfy, vem mais episódio, coisas boas, novos convidados. Agradecer nesse momento. É 1 hora, é curto, mas é intenso, é bacana, é feliz e A alegre. gente tem que fazer rápido, né? Entendeu? É isso aí, galera. E antes de estar terminando, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Sim. É isso aí. A gente está com uma parceria nova. É o grupo Alexandrino Gastronomia, né, do nosso amigo Cláudio. Um grande abraço. Obrigado, Cláudio, pela confiança. Obrigado por estar com a gente também. Eu tenho também Souza Esporte, o cara das do camisas. vestimento, O cara das camisas, o cara Forte abraço ao Souza. que veste Aí, a manda gente. uma pra mim também, cara. Eu quero. Vou te passar os áudios. Isso aí. Agradecer também a JBC Eventos, o melhor do churrasco na sua casa, no seu casamento. Pode mandar pra Rapaz, mim. daqui a um tempo vai começar a chegar churrasco aqui chegar- na eu vou churrasco voltar. vindo aí. Eu vou vai voltar. ficar bonito, o negócio vai ficar bonito aqui. Vai Tem ficar coisa bom, boa vindo aí. Tá vindo coisas boas. Então, tem que E voltar. agradecer a você que esteve aí aturando a gente esse tempo todo, mas nós voltamos para esse segundo episódio. Quero pedir a vocês para continuar seguindo. Quem ainda não seguiu, seguir lá Futebol lá. Inesquecível lá no Instagram, @Futebol Inesquecível, vai aparecer o símbolo do FI News, o nosso jornalzinho do Instagram, o jornalzinho esportivo do futebol, não é isso? O FI News que já está há um bom tempo aí. Eu sou o ADM. Se quiser falar comigo, com o Fábio, é só você chegar lá no direct e mandar uma mensagenzinha lá pra gente lá, que a gente aceita também ideia. Também pode ficar à vontade para falar com a gente. E muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Abraço.